juntitos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Esperar o pessoal entrar aí. Boa noite. Aleluia. Vou fazer igual na igreja. Você que está chegando aí, toma o seu assento. Fica à vontade, dá um abraço no teu irmão. Faz de conta que você está na igreja. Deus é bom. Está chegando gente, né? Glória a Deus. A paz, a paz. Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia. Vamos lá? Vamos começar. Amém? Boa noite, boa noite. Que a paz do Senhor esteja com a tua família, com a tua vida. Você esteja disposto, preparado para meditar na palavra de Deus essa noite. Nós vamos bater um papo aqui, conversar sobre assuntos de família, né? E a família e sua estrutura cristã. A palavra de Deus ela tem muita coisa para nos ensinar, né? Tanto nas coisas pequenas quanto nas coisas grandes, né? Tanto nos problemas menores quanto nos problemas maiores, e principalmente nos problemas maiores, né? E nessa época que a gente está vivendo, a gente percebe que muitas famílias têm que encarar os seus familiares, né? Ou seja, um tem que encarar o outro, tem que conviver com o outro. Antes a gente estava acostumado com uma rotina, né? A rotina era chegar em casa, comer alguma coisa, dormir, cada um ia para um canto, não tinha muito relacionamento, as pessoas ficavam muito na internet ou na televisão e depois logo ia dormir. Quer dizer, a convivência era pacífica, mas não existia uma intimidade, não existia um tempo de qualidade, e de repente agora todo mundo tem que conviver, né? De repente agora você precisa encarar o teu cônjuge, a tua esposa, teu marido, e ficar olhando para ele o dia inteiro, né? E a noite inteira, né? Ou teu filho, né? Tua filha, que estão ali, né? E você de repente não sabe o que fazer mais, e você está estressado. Ou seja, nós temos percebido que existem problemas, né? É por aí que a gente vê que nós temos problemas, né? Quando a família reunida deveria ser deveria ter um clima de tranquilidade, Amém. De paz, de segurança, e de repente não é isso que a gente percebe, né? A gente percebe que a família reunida começa a gerar uma série de problemas, uma série de situações, e aí você pensa, puxa, mas estava tudo bem, agora porque está todo mundo em casa, a gente precisa encarar um ao outro, né? E às vezes a gente precisa até conhecer um ao outro, porque a gente não conhecia, a gente fazia uma espécie de convivência distante, né? E agora nós temos que encarar e conhecer o nosso familiar, conhecer a esposa, conhecer o marido, e isso é bom, né? Eu acredito que essas coisas, a parte boa dessas coisas, né, é que ela vai gerar a necessidade de você encarar os problemas com uma velocidade maior. Então isso vai acelerar o processo de amadurecimento, o processo de entendimento, de quebrantamento, né? Às vezes você podia passar a vida inteira trabalhando, teus filhos saem de casa, você fica com a sua esposa e de repente nem a tua esposa você conhece, os teus filhos estão com algum problema com a tua vida, você nem percebeu, né? Então esse é o momento de você resgatar, solucionar esses problemas. E o que nós vamos falar hoje é de solução de problemas na família, né? Esse é o tema que nós vamos tratar hoje. Nós vamos falar de algumas situações que são mais comuns, né? Algumas situações que são mais corriqueiras e que normalmente são situações que acabam gerando grandes problemas a médio, longo prazo,
né? Problemas que acabam sendo piorados, né? Ou seja, agravados com uma situação como essa que nós estamos vivendo. Então, como que eu posso solucionar alguns problemas dentro de casa? Como que eu posso resolver um problema de relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, ou com os meus filhos, com aquele que está morando dentro da minha casa, que é minha família, né? Que é minha parentela. Você já percebeu que às vezes você tem um relacionamento melhor com as pessoas da igreja do que com a tua família? Às vezes as pessoas, elas preferem ir na igreja, elas não veem a hora de ir na igreja, porque elas têm um relacionamento mais tranquilo, mais suave, mais, né, cheio de protocolos ali, mas é um relacionamento que não tem cobrança, que não tem intimidade, é um relacionamento meio superficial, mais espiritual. Então isso acaba gerando uma predileção, as pessoas preferem os amigos fora de casa do que dentro de casa. Isso é um problema, né? Não deveria ser assim, né? A família, ela tem que ser um ambiente onde você tem que sentir saudade de estar. Você tem que sentir vontade de estar ali com o teu cônjuge, com a tua família, né? Você tem que sentir essas coisas, por quê? Porque quando você sente isso, você percebe que a tua família, ela está bem, né? Você está bem com os teus familiares, você está bem com a tua esposa, e você está bem em estar bem, né? Você não precisa estar fora de casa para estabelecer um relacionamento fora de casa, né? Não que o relacionamento com as pessoas da igreja seja ruim, mas o relacionamento com a família tem que ser melhor. Também. Né? Por quê? Porque nós somos família, isso é importante, né? Estabelecer intimidade na família. Amém? Então nós vamos orar e depois nós vamos começar aqui, vamos falar de alguns assuntos. Eu espero que Deus fale ao teu coração. Amém. Amém. Né? Que Deus nos dê graça e sabedoria em nome de Jesus. Pai, sim, Pai, nós queremos entregar essa noite, entregar a nossa vida, a vida de cada pessoa que está ouvindo, sim, Paizinho, diante do teu altar. Imploro, Senhor, que a tua presença encha cada coração, encha a minha vida, a minha esposa, que a tua presença venha sobre nós, que a tua voz seja ouvida, não a minha, Pai, mas a tua voz seja ouvida dentro de nós, em nome de Jesus. Coloca sobre nós, Senhor, a graça que nós precisamos, Paizinho, porque a tua graça nos basta, e abençoa cada família, Pai, toca em cada coração, Senhor, que os nossos corações sejam quebrantados pelo teu Espírito, para nós podermos, Senhor, compreender a tua vontade para a nossa casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Vamos lá. Né? Eu quero ler um texto aqui para iniciar, que está no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Né? Esse é um tema, um versículo bem conhecido, está dizendo assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar. Amém. E o guardar. Então, Deus criou o homem e, de repente, ele coloca o homem dentro de um ambiente ali que ele preparou. Ele preparou um jardim, e um jardim ele é composto por árvores frutíferas, Amém. Flores, né? Vegetação. Ou seja, o jardim ele é chamado de jardim porque ele tem muita natureza ali. Amém. E a natureza exige cuidados. Né? A natureza exige cuidados, porque a natureza é frágil. Né? Nós sabemos que a natureza é frágil. Nós semeamos, compramos uma sementinha ali no mercado esses dias e colocamos num vaso aqui e começou a nascer, a gente ficou feliz. Né? Mas por uma incapacidade nossa, né? Por uma imperícia da nossa parte, as sementes nasceram e mofaram, morreu, né? Por quê? Porque é muito frágil, irmão. Você tem que saber o que você está fazendo. Como a gente não sabia o que estava fazendo, a gente ainda está pensando como é que vai ser o funeral dessas sementes aí, dessas plantas. Mas a gente ficou triste, né? Então imagina Deus colocando a gente num jardim. E aí ele fala assim, ó, nesse jardim tem árvores frutíferas, tem vegetação, tem a plantação. Eu plantei esse jardim e eu entrego esse jardim para que você possa cultivar e guardar o jardim. E cultivar o jardim, guardar o jardim, são duas funções importantes, mas o que envolve, por exemplo, o cultivo do jardim. Né? Você sabe que quem cuida de plantas, quem cuida de plantação, quem trabalha na roça, sabe
que quando você planta uma semente, quando você está cuidando de uma plantação de milho ou plantação de qualquer outra coisa, a pessoa tem que cuidar daquela plantação para que não nasçam ervas daninhas naquela plantação. Então, quando você pega uma pessoa que está mexendo com a natureza, ela tem que tirar aquelas ervas daninhas. Por quê? Porque as ervas daninhas podem sufocar as plantas, podem impedir as plantas de brotar, de crescer e dar frutos. Né? Então, por isso a importância do homem entender a prevenção. Né? Os problemas na família, e o Éden simboliza a tua família, simboliza a minha casa, a minha família, simboliza o lugar onde nós fomos colocados ali para podermos cultivar, para poder guardar aquele lugar. Então, é um lugar que existem fragilidades e existem vulnerabilidades. Nós temos que acordar para isso, porque Deus te colocou numa família e você precisa compreender que na família existem ervas daninhas que nascem de maneira natural. E nós vamos ter que lidar com elas constantemente. Nós não podemos deixar elas crescerem muito. Amém. Não podemos deixar elas tomarem uma proporção maior do que as árvores que Deus colocou para nós. A árvore, na palavra de Deus, é considerada como pessoas. Verdade. Né? Salmo capítulo 1 diz que ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então, nós somos árvores. Os seus familiares são árvores frutíferas. E é lógico que se a gente, no nosso relacionamento, houver ruído, houver problemas não resolvidos, os problemas vão ficar maiores do que a nossa capacidade de frutificar. E a gente vai ter problema no nosso jardim. Então Deus te colocou num jardim para que você possa cultivar. E como você está ouvindo essa palavra, isso é importante, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Amém. Mas depois que você recebe uma palavra, é importante você saber que Deus vai cobrar de você. Olha, agora você vai lidar com as ervas daninhas. Você vai precisar cuidar para que estas ervas daninhas, elas não atrapalhem Amém. O crescimento das árvores, elas não atrapalhem a frutificação da família. Né? Então, relacionamentos precisam de cuidados, são frágeis. Verdade. Né? Quantas pessoas você conhece, por exemplo, que teve problema com alguém da família e ficou anos sem falar com a família? Anos. Coisa assim de 10 anos, 5 anos. Né? Então, uma erva daninha pode causar um problemão a médio, longo prazo. Né? Tem gente que fica desesperada quando um familiar morre, quando ele falece, chegou a hora dele. Né? Mas a pessoa estava com uma erva daninha ali, um problema não resolvido com aquela pessoa. É a pior coisa que pode acontecer. Não é? E aí a pessoa fica desesperada, ela carrega com ela aquele sentimento de culpa. Peso. Por muito tempo, peso. Puxa, as últimas palavras que eu falei para ele ou para ela foram palavras duras. E aí eles, né, faleceram e eu tenho que carregar isso comigo. Então, para que você não sofra essas situações, é importante você ter uma percepção de que existem problemas e que esses problemas precisam ser resolvidos. Amém? Então, o lar é um jardim e nós precisamos encarar ele como um jardim. E todo jardim tem os seus desafios, né? Tem os seus cuidados, e isso é importante. Né? Vamos ler um outro texto aqui. Falando sobre o casamento, 1 Coríntios capítulo 7, Paulo fala assim: mas se te casares, não pecaste. Né? E se a virgem se casar, não pecou. Ou seja, o casamento não é pecado, irmão. Casamento não é pecado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus que não é pecado. Né? Todavia, os cônjuges, padecerão tribulação na carne. E eu quisera poupá-los. Quer dizer, o apóstolo Paulo está falando assim, quando eles casarem, seria bom que eles não casassem. Se eles casarem, eles não estão em pecado. Se eles casarem, eles não estão errados diante de Deus. Amém. Mas aí Paulo está falando, a Bíblia está afirmando que eles padecerão tribulações na carne. Ou seja, a própria palavra de Deus diz que essa fase de adaptação no casamento é uma fase em que os problemas vão aparecer. E isso tem que ser algo consciente antes do casamento, porque ser pego de surpresa nesses problemas é um problema sério. Quando você é pego de surpresa, você de repente está desarmado, você não consegue entender qual é o caminho para você escapar dessa tribulação, escapar desse problema.
Como que eu faço para conversar com ela, para conversar com ele? Como que eu faço? Porque agora ela está brava comigo, ela não quer nem falar, ouvir a minha voz, e quando eu falo algo ela me dá uma patada. Como é que eu resolvo esse problema, pastor? Né? E aí tem gente que não consegue resolver e fica arrastando esse problema durante muito tempo, até que o casamento ou a família acabam comprometendo os relacionamentos. Isso é importante, irmão. Tem problemas que vão acontecer em fases da nossa vida. Faz parte do crescimento como família. Nós temos que encarar os desafios. O desafio de cada etapa tem que ser encarado. Amém. E os problemas têm que ser encarados de forma madura, de forma consciente. Né? Nós não podemos ser imaturos. Nós vamos casar, nós vamos constituir família e tudo, né, foram felizes para sempre, né? Esse negócio de foram felizes para sempre, irmão. Isso aí é só no céu, amém? Conto de fadas. Conto de fadas. A gente vai precisar ainda encarar problemas aqui na Terra. E nós temos que ser conscientes com isso para não termos decepções e frustrações. Amém? Então, existe uma frase aqui que eu achei essa frase, gostei dessa frase. É uma frase que alguém falou, alguém escreveu e acabei, né? Deus, conceda-me a coragem de mudar as coisas que eu posso mudar, as coisas que eu posso mudar, me dá coragem para mudar, a serenidade de aceitar as coisas que eu não posso mudar e a sabedoria para saber a diferença entre elas. Então, essa frase, ela resume algumas coisas importantes. Primeiro, tem coisas que você não controla, mas que você consegue mudar. Tem coisas que você não controla e que você não consegue mudar. E tem coisas que você controla e que você também não consegue mudar porque elas são desse jeito. Então, é importante entender a diferença entre aquilo que pode ser mudado daquilo que não pode ser mudado. Aquilo que pode ser mudado e que não pode ser mudado, e as coisas que eu controlo e as coisas que eu não controlo. Tem coisas que não está na minha alçada. Então eu preciso entender qual é a minha alçada, qual é o meu limite de ação antes de tentar resolver algum problema. Amém. Né? Eu não consigo mudar a cabeça da minha esposa. Eu não consigo. Eu não posso. Quem pode mudar a cabeça dela? É ela. Ela tem que aceitar uma opinião, ela tem que aceitar, né? Ela também não pode mudar a minha cabeça. Né? A Bíblia diz que nós não podemos transformar um fio de cabelo branco num cabelo preto. Você pode pintar, mas o cabelo continua branco. Todo mundo sabe disso. Né? Ele é branco, mas ele está pintado de preto. Só está escondidinho. Só está escondido. Não é? E não dá para fazer isso no casamento. Ou seja, eu vou pintar, né? Eu vou dar uma fachada de casal perfeito, e aí a gente sai por aí, mas dentro de casa é só briga, panela voando, pau de macarrão, confusão, inferno, quer dizer, uma vida de fachada, duas caras, não dá para viver desse jeito, né, meu querido? Então tem coisas que eu consigo mudar, e normalmente essas coisas que eu consigo mudar, elas têm a ver comigo, e não com o outro. Amém. Eu consigo mudar e eu preciso ter coragem para mudar. Primeiro tem que querer, né? Eu tenho que querer, eu tenho que ter coragem. E eu tenho que ter humildade de entender que eu preciso Isso mesmo. mudar como pessoa. Porque eu vou falar uma coisa que eu falo para os casais, quando eles querem casar, eles vão lá, pastor, a gente quer casar. Eu falei, então, antes de casar, você tem que entender que vocês dois vão morrer. Os dois vão morrer, 2 solteiros vão morrer e vai nascer um casado. Então a cabeça vai ter que morrer, a cabeça de solteiro vai ter que morrer. Muita coisa que você pensava não é daquele jeito, vai mudar. E toda mudança, principalmente mudanças internas, elas doem. Verdade. Elas doem, além de doer, ela exige muita energia. Cansa, irmão, mudar. A gente foge das mudanças. Mas quando se fala de família, não tem jeito. Nós precisamos ser flexíveis, precisamos ser maleáveis. Eu preciso mudar. Por que eu preciso mudar? Porque isso vai fazer bem para mim? Não, isso vai fazer bem para o meu casamento. Eu preciso mudar porque isso vai fazer bem para a minha família. Amém. Amém ou não amém? Então, nós precisamos de coragem para mudar aquilo que a gente pode mudar. Né? E está disposto, como
pastora Cláudia falou, tem que estar disposto a querer mudar. Isso. Não é? Então, eu estou com um problema no meu casamento. Então, o problema no teu casamento vai começar a ser resolvido a partir de você, não a partir dela, não a partir dele. É a partir de você. É a primeira coisa. Então, quais são as áreas de maiores problemas no casamento, né? Tem algumas áreas aqui que a gente separou, né? A comunicação é uma área complicada. No casamento, na família, comunicação é sempre um problema, irmão. Né? Você já percebeu que as pessoas, elas parece que, quando você ouve uma frase assim, parece, é como se, quando você ouve essa frase, você pode ter certeza que tem boi na linha. Né? Eu sou um cara muito literal. Eu gosto de falar assim, ó, é sim, sim, não, não. Para mim não tem sim, não, não, sim, não tem. Então, cada expressão, para mim, é uma questão de... o que significa isso? Significa isso. Então é isso, acabou, ponto final. Mas tem pessoas que não são assim. É tão literal que quando ele vai ao mercado eu falo assim, você traz sabão em pó? Na realidade é sabão líquido. Aí ele escreve que é líquido, porque senão eu vou trazer em pó. Né? Não, concordo. Se alguém pede sabão em pó para você, você vai trazer sabão líquido? Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Então, a comunicação é uma área super problemática, que precisa ser resolvida. Como eu entendo, como ela entende, como eu me expresso e como ela se expressa. Porque senão a gente vai começar a entender o que o outro não falou, vai começar a entender o que o outro não disse, vai parecer que está acusando, parecer que está cobrando, vai parecer que está de mal, vai parecer... Tudo quando parece, irmão, você tem que parar um pouco e começar a usar a inteligência. Você tem que confirmar essas coisas. Verdade. Você não pode ficar em silêncio. Principalmente as mulheres. As mulheres, elas esperam que os homens, eles sejam meio adivinhos, assim. Eles têm que saber como é que ela está por dentro, né? Isso é uma coisa que o homem precisa desenvolver, uma habilidade, assim, extrasensorial. Mas dá para fazer isso, rapaziada. Dá para fazer, né? Ela não vai falar para você o que ela está sentindo de fato. Não vai. Você tem que saber. E você precisa saber. Fazer o quê? Ainda bem que o Espírito Santo está em você, porque aí você pode perguntar para o Espírito Santo, ele vai te revelar. Porque senão, meu irmão, você está na roça, né? Você não vai saber porque que ela está chorando, você não vai saber porque que ela está de mal, ou porque ela está feliz, você não sabe, né? E aí você fala, e ela vai falar assim, você não sabe. Então, meu querido, bem-vindo ao clube, é assim que funciona, né? Mas você precisa saber lidar com essas particularidades, né? Como as mulheres são, como os homens são, né? As mulheres falam várias coisas ao mesmo tempo, os homens falam uma coisa por vez, porque a cabeça do homem é, né? A gente tem a cabeça mono, a mulher tem uma cabeça complexa, então a gente precisa saber se comunicar, senão vai ficar complicado, né? Vai ficar complicado. Outra área muito problemática nas famílias é a área sexual. A área sexual, meu querido, é uma área problemática, não só nas famílias, né? Em toda a sociedade, mas isso tudo acontece na família. Então, muitas pessoas, elas estão nas suas casas, mas elas não têm os fundamentos, através dos seus pais, através da palavra de Deus, dentro de casa, não se fala sobre sexo. Não se prepara os noivos, os solteiros, para que eles entendam o que é uma vida sexual saudável, de acordo com a palavra de Deus, né? E aí o que acontece? Problemas diversos, porque existem muitas perversões que acabam entrando na cabeça das pessoas porque elas não tratam esses problemas sexuais. E aí você vai ter pedofilia, abuso de crianças, estupros, homossexualismo, você vai ter vários problemas, vários desvios, que a família às vezes prefere colocar uma pedra em cima. Por que a família põe uma pedra em cima? Porque ela não sabe como solucionar aquilo. Não sabe, ela não tem conhecimento, ela não quer encarar esses problemas de frente. O marido não fala com os filhos, né? O pai não fala com os filhos sobre sexo, não fala sobre nada, não fala qual é o padrão de Deus. Não orienta. Não orienta, e aí o cara acaba aprendendo na rua. Você sabe que a rua ensina, né? Ensina. Se você não deixar o teu filho instruído a respeito das coisas da vida,
Ele vai ser instruído por alguém lá fora. Pode ser um traficante, pode ser um abusador, pode ser uma pessoa do mal, né? Dificilmente a rua vai ensinar coisas boas para você. Porque o mundo jaz no maligno. Não deixa o mundo ensinar o teu filho. Não deixa o mundo ensinar a tua filha. Amém? Mantenha a porta aberta para que haja uma abertura, um diálogo, sem nenhuma cobrança, sem aquela coisa, né, pesada, que isso seja uma coisa leve. Porque tudo isso vai ajudar na formação da próxima família. Amém, verdade. Né? A pessoa casa e aquilo vai ser uma coisa completamente natural, tranquila e vai ser satisfatório, tanto para o marido quanto para a esposa. Amém? Então, essa é uma área que dá muito problema. Dinheiro também é uma área que dá muito problema. E aí, qual é a solução para o dinheiro, pastor? É dinheiro. Não, a solução para o dinheiro não é o dinheiro. A solução para o dinheiro é administração. Amém, amém. Né? Você precisa administrar o dinheiro. E como que você aprende a administrar na escola? A escola não te ensina. Então você precisa ensinar o teu filho. Outra coisa é o temperamento. Né? Muitas pessoas elas entram em depressão dentro de casa, entram em depressão na escola, entram em depressão na igreja, porque elas têm um temperamento. O temperamento delas é um temperamento que faz parte delas. Essa é uma das coisas que não dá para mudar. Então, um temperamento mal compreendido pode trazer muitos problemas até mentais, né? Com certeza. A pessoa vai e ela, de repente, é uma pessoa fleumática, mas todo mundo fica cobrando dela que ela seja uma pessoa alegre, que ela seja extrovertida. Todo mundo é extrovertido, o melancólico, né? O cara é melancólico, ele fica lá paradão, e para ele está tudo bem, tranquilo, ele está feliz. Mas está todo mundo interpretando a atitude dele como não é. Mas esse cara é parado, né? Ele é mole. Ele não é mole, ele tem temperamento fleumático. O outro é muito colérico, então qualquer coisa ele está agitado, ele está brigando, mas é o jeito dele. Então a família é o lugar onde deveria ter tolerância, compreensão, paciência. Essas coisas, elas deveriam existir para que os temperamentos possam conviver na família. E é lógico que as pessoas não são iguais às outras. Um irmão não é igual ao outro irmão. Então, um irmão pode ser, como a Cláudia falou ontem, podem ser até gêmeos, mas eles são diferentes, com temperamentos diferentes. São duas pessoas completamente diferentes. Então, temperamento é uma situação que precisa de atenção. Outra coisa, os filhos, né? Filhos, né, normalmente dá muito problema. Os pais não têm um manual de criação dos filhos. Porque o manual que deveria vir dos avós não veio. E aí tem os filhos, e aí eles vão criar os filhos da maneira como eles acham que dá certo. Eles não têm aquela experiência dos avós dessas crianças. Os avós deveriam passar algumas dicas valiosíssimas para esses pais, para que a educação em casa fosse uma educação tranquila, né? Outra coisa, os parentes, né? Parentes, eu casei com ela, não casei com os parentes dela, com o irmão dela, com a mãe dela, com o pai dela, não casei com os primos, os tios. Casou sim, meu irmão. Você casou. Você casou. E não tem como você casar com ela e ela deixar de ser filha, ela deixar de ser irmã, não tem como. Então, esse é um problema. Ah, mas eu não suporto o meu sogro, eu não suporto a minha sogra, eu não suporto o meu cunhado, não suporto o primo dela, eu não gosto dele. Então, mas é um problema, você precisa solucionar esse problema, você precisa estabelecer uma maneira de conviver, irmão. Porque vocês vão ser parentela até o fim da vida agora. Amém? Que mais? Emprego. Emprego também é outro problema que precisa ser encarado de frente. Vida profissional, né? Como que a vida profissional pode atrapalhar o relacionamento do casal? Como que a vida profissional pode roubar os pais dos filhos? Como a vida profissional pode atrapalhar a educação dos filhos? Hoje em dia, a vida profissional é mais importante que a família. Lá fora, as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que têm a família mais destruída. São as pessoas que querem, né? Todo mundo quer ouvir aquela pessoa, mas a família dela é destruída. Por que a família é destruída? Porque ela focou muito no emprego. Então ela pensa que se não é o emprego, é o Deus dela. E a Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. Verdade.
Se você servir a Mamon, se você servir as riquezas, você vai desprezar Deus, desprezar os princípios da família de Deus. E aí você vai sacrificar a tua família, meu irmão. Não vale a pena. Porque um dia você vai ficar velho, a empresa vai tirar você de onde você está, vai colocar outro no seu lugar, e a sua família foi embora e você ficou sem emprego e sem família. Amém? Então, temos que encarar o trabalho doméstico, né? Esse é um problema, irmão. Isso é ruim. Quem vai lavar a louça, quem vai limpar o chão, passar cera no chão. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Aspirador, meu Deus do céu. Passar aspirador. E passar roupa, irmão. Passar roupa. Quem inventou passar roupa? A gente pode usar roupa amassada, não tem problema. Mas não, tem que passar roupa, tem que ficar que nem saiu da loja, tem que ficar lisinha, lisinha. Então, trabalho doméstico. Trabalho doméstico é um problemaço, irmão. As brigas, as várias brigas de casal, briga mesmo, acontece por causa disso. Porque você queimou a minha roupa, porque você deixou o ferro ligado, porque você queimou o arroz, porque você foi fazer comida e a comida estava ruim, porque é uma série de problemas, né? De discussões pequenas que acabam se somando e formando uma convivência terrível, né? E sendo que, se você encarar de maneira racional isso, você pode formar uma equipe de limpeza na tua casa composta por você e a tua esposa e teus filhos, e cada um vai fazer uma parte, rapidinho, tá tudo pronto, e aí cada um vai se especializar numa área, um vai se especializar na cozinha, outro se especializa em lavar banheiro, porque lavar banheiro é embaçado, hein? Lavar banheiro é embaçado, irmão. Quando você passa aquela, como é que chama? Cândida com limpa-limo. Nossa, eu quase desmaio, irmão. Aquilo ali, sobe aquele cheiro. Meu, começa a ficar tonto assim, ó. Eu falo, eu vou conseguir, Jesus, eu vou conseguir. Aleluia. E outra coisa, a infidelidade, né? As famílias, elas encaram muitos problemas por causa da infidelidade. Pessoas que entram na família porque um membro da família está sendo infiel à família. Então, acaba trazendo amigos, a esposa começa a trair o marido começa a trair a esposa, começa com coisas pequenas, um WhatsApp, uma amizade no trabalho. E esse é um problema que nós precisamos solucionar e prevenir, né? E você lembra que nós falamos sobre as ervas daninhas, né? Então, antes que essas situações todas, quando elas têm um problema associado com elas se transformem num problemaço, né? Numa coisa que vai arruinar o teu casamento, arruinar a tua família, é importante que você comece a orar sobre isso. Amém. Você comece a falar, Senhor, eu preciso solucionar esse problema. Eu não posso mais empurrar esse problema com a barriga. Eu não posso mais deixar ele rolando. Amém. Eu preciso amadurecer para esse problema. Amém? Então, isso é importante para que você aborde o problema com um espírito de mansidão. Amém. Né? Gálatas 6:1 diz assim, irmão, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigi o tal com um espírito de mansidão. Então, eu vou falar com a minha esposa sobre um problema que está tendo aqui e eu não gosto de lavar banheiro. E aí eu não posso chegar para ela e dizer, não vou mais lavar esse banheiro. Eu não posso fazer isso. A Bíblia está falando que quando eu for falar com ela sobre qualquer situação que é um problema, eu preciso de espírito de mansidão. Amém. Então, sem a mansidão, você não consegue estabelecer uma comunicação eficiente, você não consegue estabelecer uma coisa que vai deixar os dois ali no mesmo canal de comunicação. Você não consegue negociar nada, irmão. Como é que eu vou negociar com ela o banheiro? Eu troco o banheiro pela lavanderia, eu troco o banheiro pela roupa, né? Como é que eu vou negociar essas coisas se eu estou alterado? Então você não pode entrar numa conversa para solucionar, para abordar o problema, se você não tiver com espírito de mansidão, né? Então não espera que o problema se transforme num, né, eu estou por aqui. E você vai abordar o problema e na hora de abordar você joga toda aquela emoção. E quando você faz isso, irmão, você aumenta o problema. Com certeza. Ao invés de você ajudar, você só aumentou o problema. Por quê? Porque você jogou toda aquela carga emocional. Então, para abordar esses problemas com a tua família,
mansidão. Amém? Mansidão para falar e mansidão para ouvir. Porque você vai ouvir. Amém? Então, eu já sei que eu vou ouvir. Então, eu preciso estar tranquilo. Né? Então, respira, conta até 10. Se não der certo, conta até 100. Se não der certo, 1000. E se não der certo, irmão, pede o sangue do Cordeiro. Pede que o Espírito de paz, o Espírito de mansidão, o Príncipe da paz venha sobre a tua vida. Aí você respira, espera o momento certo, né? Quando você está tranquilo, quando a outra parte está tranquila, e você começa a conversar sobre aquilo. Porque a conversa vai ser um pouco desconfortável. Então a mansidão vai dar um ambiente tranquilo para que esse desconforto seja resolvido. Amém. De uma maneira muito eficiente. Amém? Então, medidas preventivas são melhores do que medidas corretivas. A prevenção sempre é o melhor remédio. Nós estamos vendo aí essas doenças que estão por aí. E aí a gente fala assim, puxa vida, quem vai ter problema? Quem vai ter problema é quem não tem uma imunidade resolvida. Então, você precisa se prevenir. Né? Já ouviu aquela frase? Prevenir é melhor do que remediar. Então, se você vai remediar, o remédio vai ser amargo, vai ser caro, vai ser ruim, vai ser um tratamento que vai demorar. E você não vai gostar. Não vai gostar do tratamento. Mas se você está prevenindo, você está se protegendo. Olha o que diz a palavra em Provérbios. O prudente, ele vê o mal e se esconde. Amém. Mas os tolos passam adiante e sofrem a pena. Então, se você despreza os problemas e deixa os problemas a Deus dará, ou seja o que Deus quiser, você vai ter problemas muito maiores do que esses. Mas se você for prudente, você vai ver o mal e vai se preparar para ele. Você vai se prevenir contra o mal. Então, a prevenção é o melhor remédio. Se você está ouvindo isso, se previna, irmão. Se previna. Vai lavar o banheiro sem ninguém pedir, vai lavar o banheiro sem ninguém brigar, vai passar roupa espontaneamente. Você está tirando uma erva daninha antes que ela cresça. Amém ou não amém? Senão você vai receber um feedback, meu irmão. Deus é bom. Amém? Então, eu quero encerrar essa parte aqui com alguns passos para que você esteja disposto a mudar essas situações ou resolver essas situações. Primeiro, orar. Né? Quando você fala com Deus sobre a situação, você vai ver que o ambiente espiritual começa a se formar para que essa situação se resolva. A oração sincera, falar, Deus, eu estou muito incomodado com aquele tira-limo. Você não tem noção, Deus. Eu estou precisando resolver isso. Não sei como fazer, mas precisa ser feito. E eu não tenho uma estratégia. Quando você está falando com Deus, você está fazendo uma sessão de psicologia com Deus, irmão. Uma terapia. E aí quando você fala, você vai perceber que Deus vai falar com você. E vai falar, calma, filho, vai te dar paz, vai te dar tranquilidade. E vai te deixar preparado para que o problema se resolva. Então a oração vai te ajudar muito nesse processo. Sem a oração, você vai sozinho para tentar resolver o problema. Mas com a oração, você põe Deus na equação. Então eu não estou resolvendo um problema só eu e ela. Eu tenho uma terceira pessoa aqui, que é a pessoa que vai produzir a estratégia, que vai trazer a sabedoria, que vai trazer paz no nosso coração e que vai transformar um gigante em uma situação pequenininha. Ele não vai agigantar um problema. Muito pelo contrário, vai diminuir o problema. Amém. Então traz Deus para essa equação, amém? Outra coisa, confiar que existe uma solução. Né? A maioria das pessoas fala, pastor, eu não acredito que meu marido vai mudar. Não, meu marido não vai mudar. Minha esposa não vai mudar, meus filhos, já era. Eu já deixei na mão de Deus, eu já entreguei, eu já nem oro mais. Então, quando uma pessoa não acredita que existe uma solução, ela está matando a fé no seu próprio coração. Nas possibilidades. Nas possibilidades. E quando você usa fé, você está colocando Deus e está crendo que Deus vai fazer alguma coisa. Agora, quando você se torna uma pessoa passiva, ou seja, a fé, ela não é passiva. A fé é uma fé que persevera, acredita. A fé sempre vem associada com perseverança.
Mas faz muitos anos, pastor. Não importa. Não importa. Né? Você precisa confiar que existe uma saída. Outra coisa é levantar a questão. Né? Você precisa levantar a questão. Você precisa abordar essa questão em algum momento com a outra parte da família. Com a pessoa, com teu irmão, com teu primo, teu tio, teu parente. Com as pessoas que fazem parte ali da sua casa, que existe uma questão a ser resolvida. Olha, estão pegando o meu Danone, cara. Nossa, isso me deixa muito irado. Então, uma hora você vai ter que falar isso. Porque você compra o Danone, coloca na geladeira, vai dormir, no dia seguinte, de manhã, você vai tomar o Danone, já tomaram o seu Danone. Você precisa levantar essa questão, mas sem aquela carga emocional. Amém? Um espírito de humildade. De repente é uma criança que está fazendo isso e você está acusando a pessoa errada. Então é importante você abordar. Essa é uma parte difícil, porque as pessoas preferem não encarar. Você tem que conversar com ele. Não quero. Eu não quero por quê? Porque vai consumir a minha energia. Eu fujo de uns papos desse. Né? A rapaziada sabe o que eu estou falando. Os maridos. A mulher fala assim, preciso conversar com você sério hoje. Rapaz, aquele é o pior dia da tua vida. Você fala, meu Deus, a casa caiu. Né? Você lembra que o seu pai falava assim, hoje você vai apanhar. Você se sentia mais confortável o seu pai te batendo do que a tua mulher falar assim, hoje eu vou falar com você. Você sabe que ela vai pegar um bisturi, vai abrir o teu peito. De boa. Irmão, já era. Faz cara de feliz. Já sei, eu falo assim, ao invés de falar assim, olha, hoje a gente vai conversar, esposa, fala assim, hoje você vai apanhar. Poxa, descobri. Tá aí uma dica, irmã. Fala assim, hoje o chinelo vai cantar nessa casa. Por isso que o pó de macarrão é melhor que a língua, irmão. Essa foi boa. Outra coisa que nós temos que fazer é identificar as causas. Identificar as causas nem sempre é fácil, irmão. Mas qual é a real causa do problema? Né? Às vezes não é o banheiro, não é o Danone, não é a roupa que tem que passar. Não. Qual é a real causa do problema? Né? E muitas vezes vocês precisam de ajuda externa para localizar essas causas. Por que isso te incomoda tanto? Por que isso te afeta tanto? Por que você não se flexibiliza um pouco mais? Né? Às vezes a causa, irmão, está numa situação interna não tratada. E você precisa de um pastor, de um terapeuta, você vai precisar de um conselheiro cristão, uma pessoa que seja madura, que vai te ouvir, que vai te ajudar, e que você vai conseguir compreender que tudo que você está agindo ou reagindo, existe uma situação raiz. E se você resolver a raiz do problema, você resolve o problema, meu irmão. Então, procura sempre a causa, porque Deus nunca resolve a consequência, Ele sempre resolve a causa. Ele vai na causa do problema. Então, procure a causa do problema e você vai achar. Outro passo importante é estabelecer um plano de ação. Né? Então, a partir de hoje, o plano de ação vai ser A, B, C e D. E o principal desse plano de ação é estar disposto a colocar ele em prática. Porque não adianta falar que você vai mudar e você não fazer nada para mudar. Né? O João Batista, quando ele pregava, ele falava assim, produzir fruto de arrependimento. Então, peraí, onde que eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar nisso. Então, meu irmão, muda. Você não vai estar quebrando o seu orgulho, não vai estar quebrando nada. Não custa nada você mudar. Você vai se sentir humilhado por causa disso? Vai. Mas aqueles que se a si mesmos se humilharem, serão exaltados. Amém. Então, a humildade é o principal quando você fala em plano de ação. E para terminar, se necessário, consulte os pastores. Amém. Os pastores estão aí para te ajudar nesse processo todo de aconselhamento. Amém. Amém? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Agora que eu descobri a estratégia de você vai apanhar, né? Tô bem. A casa caiu. Então, assim, existem, né? O pastor Renato comentou sobre algumas formas para a resolução desse problema. Uma delas é assim, a gente tem que estar sempre aberto a fazer concessões. Não dá para a gente não querer ceder. Então, tem momentos que é necessário ceder.
Então, a mulher sábia, ela edifica o lar. E nessa questão de ceder, a gente não pode esquecer a questão da hierarquia. Vamos supor, esposa, que o marido está irredutível. Ele não quer ceder. Ceda você. Tenha sabedoria, né, humildade, como o pastor Renato colocou, de ceder. Os filhos, os pais estão irredutíveis. Pensando, né, na hierarquia que nós já falamos em momentos passados, filhos, cedam. O que vai acontecer? À medida que a gente cede, o relacionamento ele fica flexível. Então, o que vai acontecer? Como eu cedi, em determinado momento ele vai ceder. Espontaneamente. Né? Espontaneamente. Então, assim, se todo mundo ficar ali fazendo como se um cabo de guerra, não vai resolver. Então, assim, tenha sabedoria, ceda, tenha estratégia, ceda em determinadas coisas que o outro vai aprender a ceder. Amém. Então, como o pastor Renato falou logo no começo, a gente não muda o outro. A gente muda a nossa atitude. E a nossa atitude gera mudança no ambiente. É verdade. O ambiente vai ficar muito mais tranquilo, né? Então, essa questão de ceder é fundamental. Por que é importante ceder? Porque quando a gente não cede, não tem unidade. A casa vai ficar dividida. Verdade. E a palavra de Deus fala que uma casa dividida não vai subsistir. E às vezes tem uma discordância em pequenas coisas, pequenos detalhes. Não vale a pena, gente. Não vale a pena. Então, a unidade vai trazer solidez, vai trazer fundamentação para o relacionamento. Então, é muito, muito importante. Então, assim, quando for conversar, né, como o pastor Renato já falou, tem que ser um momento oportuno. Não deixe acumular, gente. É assim, eu atendo, né, no consultório já há muitos anos. E uma vez um casal me procurou, na realidade foi a moça, que ela estava se separando. Aí eu perguntei assim, mas né, o que foi que aconteceu? Ela, foi por causa de um pedaço de bolo. Eu falei, como assim, um pedaço de bolo? Na realidade, não foi o pedaço do bolo. O bolo foi a gota d'água, porque deixou saturar, acumulou. Então, o que é importante fazer? Não deixar acumular. Tem uma situação, nós, né, quando íamos viajar, o Renato principalmente, não gosta de desfazer mala. E aí, o que acontecia? Né, ele ficava lá relutando para arrumar a mala e para desfazer a mala. E aí, eu comecei a fazer isso. Então, a gente chega de viagem e comecei a desfazer a mala. Hoje, nós dois fazemos isso. Passou. A gente chega de viagem, é inacreditável. Num segundo a gente desfaz, arruma todas as coisas. Não chega nem, às vezes, nem tomar banho. A gente já pega e já faz a mala. Não tem mais problema, não tem mais desconforto. Então, tem que ter bastante sabedoria nessa questão de resolver o problema de imediato. É importante cuidado, né, na hora que vai conversar, de não gritar, né, não usar um tom de voz ruim, não usar palavras fortes, né, não apontar o problema. Tem que ter muita sabedoria. Ontem, né, na live com o apóstolo, eu falei sobre como dar feedback, né? Se você não assistiu, assista lá e veja como a gente dá feedback, né? Como que a gente resolve isso. É importante, assim, não chorar, né? Não ficar trazendo ruídos para essa comunicação. Então, a comunicação, ela precisa ser bem transparente. Limpa. Né? Às vezes a gente não consegue falar, escreve, né? Deixa um bilhetinho, né? Escreve algumas coisas. É uma forma de também colocar para fora e começar a estabelecer esse relacionamento. Nunca busque conselho de ímpios, amém?
O ímpio, ele vai sugerir uma separação, ele vai sugerir um divórcio, Sair de casa, vai falar para sair de casa, para para trair, se vingar, ter atitude de vingança. Não é bacana isso, gente. Não é bacana, não é bacana. E o que é importante? Numa discussão, nunca falar que vai se separar ou que vai se divorciar. Essa palavra é muito forte e a palavra tem poder. Sim. A gente não pode esquecer que há poder nas nossas palavras. Então, assim, não fale tudo aquilo que você pensa, né? Tenha um filtro, um controle, né? Não fale besteira, não fale besteira. Porque o que acontece? Nas palavras pode ter morte. Sim. As palavras são vida ou são morte. Então a gente tem que lançar palavras de vida para resolver conflito. E o que é fundamental? Nós temos que estar muito abertos para perdoarmos. Então, assim, a primeira coisa, né, que quem errou tem que fazer é falar assim: eu sinto muito, eu errei. Então, é muito importante que quem errou primeiro ali, né, assuma a responsabilidade por esse erro. Então, fala assim: olha, sinto muito, eu errei. É como se o céu se abrisse. Você está assumindo que você é o responsável pelo problema. Isso. Do que ficar num cabinho de guerra e não chegar a lugar nenhum. Então, assim, assumir que errou é fundamental. E a outra prática é a questão de liberar perdão. Então, assim, o perdão, a pastora Wanda, né, ministrou na quarta-feira sobre perdão. O perdão é uma chave poderosa para a cura, uma chave poderosa para botar a luz no relacionamento. Então, assim, aconteceu determinadas coisas, libera perdão. Até mesmo antes de conversar. Libera, vai no toalete, libera perdão. Não deixa aquilo entrar e gerar uma raiz. O perdão, ele é poderoso. Nós temos que verbalizar e a gente não pode deixar acumular. Perdão. Fala em perdão. Então, aconteceu determinada coisa, já libera perdão. Não deixa chegar na gota d'água, né, e se separar por causa de um pedacinho de bolo. Não tem sentido algum deixar chegar numa destruição. Então, vai liberando perdão. Né? É super importante essa questão de verbalizar em cada situação, não deixar acumular. E outra coisa, depois que o problema estiver resolvido, já tratou, né? Então vamos pensar assim: o pastor Renato falou, eu não vou mais lavar banheiro, né? Eu não vou mais mexer com limpa-limo, né? Vocês sentiram que, né, é um inimigo, né? Não, é um exemplo, um amigo é um inimigo, meu, né? É um amigo meu que não gosta. É um amigo dele que não gosta de limpar limo, é um amigo dele, né? Então, ou seja, ok, eu vou lavar o banheiro agora, né, e usar o limpa-limo. E o que acontece? Eu não vou poder chegar lá pra frente ou ele e voltar no assunto. Então, é uma coisa extremamente ruim retomar o assunto e retoma o assunto. Sabe o que é voltar com o assunto numa discussão? É como se já tivesse enterrado uma pessoa e pegasse, a gente fosse lá, desenterrasse e colocasse em cima da mesa. Vai estar horrível. Podre. Vai estar podre. Jogar na cara. Um cheiro péssimo. A gente nunca deve fazer isso, meus queridos. Nunca. Então, assim, a gente trabalhou, resolveu, chegou num consenso, um cedeu, o outro vai, cede. Ok, chegou na conclusão, resolveu. Vira a página. E segue a vida, né? Segue a vida, né? É isso aí. Não vale a pena ficar retomando, mexendo na ferida. Quando a gente mexe na ferida, a gente vai machucar mais e ela não vai cicatrizar. Então, assim, meus amados, resolvam os problemas.
A gente trouxe esse tema porque a gente sabe que na pandemia aí, todo mundo trancado dentro de casa, podem ocorrer discordâncias em vários aspectos, em vários sentidos. Então é muito importante, né, buscar colocar luz na situação. Resolve a situação, encara, libera perdão, faz combinados do que vai fazer e vira a página. Amém? É a vida que segue. Vida que segue, isso mesmo. Na segunda eu vou lavar o banheiro. Amém, amém, amém. É a prova de amor. Prova de amor. Deus é bom, queridos. Deus é bom. Amém? Então, que Deus te abençoe. Espero que essas dicas, né, sobre solução de problemas, elas ajudem você, né, a você começar a tomar alguns passos para transformar o seu relacionamento familiar num relacionamento mais suave, mais tranquilo, né? Eu acredito muito que o que aconteceu comigo, né, na minha trajetória, principalmente em relação ao meu pai, né, eu lembro até hoje do dia que comecei a sentir saudade do meu pai. Meu pai morava lá na Bahia, eu falei, puxa vida, tô com saudade do meu pai. Um sentimento estranho, porque eu nunca tinha tido esse sentimento. Então, é um sinal de cura, é um sinal de que problemas foram resolvidos internamente. Então, procura estabelecer uma meta pessoal na sua família. Eu quero ter vontade de estar junto com eles. Eu quero sentir saudade deles. Eu quero sentir falta deles. Eu quero ligar para eles, não por uma obrigação, mas porque eu estou sentindo falta de ouvir a voz, de bater papo, ou só para contar uma piada, ou curtir um pouco junto, sei lá. Mas assim, coloca uma meta na tua vida, para que você não fique aí, não passe pela família, sem desfrutar do jardim que Deus te deu. Amém, amém. Né? Esse jardim, irmão, é um jardim frutífero, que tem coisas excelentes para a tua vida, excelentes para o seu emprego, para a sua carreira profissional, para a sua carreira acadêmica. Quer dizer, dentro da família tem tudo o que você precisa para ser abençoado. Amém. Só que você precisa descobrir isso. Amém? Então, resolva, tire esses problemas de lado. Não deixe os problemas serem maiores do que a qualidade que tem a sua família. Né? Na sua família as pessoas têm muitas qualidades que as outras pessoas enxergam, mas você não está enxergando. Você não está enxergando como seu marido é trabalhador, como seu marido é legal, como seu marido é piadista, como teu marido é bem-humorado, como teu marido é tranquilo. Você não está enxergando isso. Mas tem gente que está enxergando. Então não deixe o problema, né, sufocar o teu amor, sufocar a tua admiração pelo teu marido, pela tua esposa. Não deixa que esses problemas roubem você. Amém. E é assim que esses problemas são ervas daninhas, né? Tira as ervas daninhas, meu querido. Amém? Então vamos orar para encerrar. E na semana que vem a gente continua com mais um tema aqui de família, né? É mais suave falar dos demônios, mas a gente prefere resolver o problema da família porque os demônios não entram. Amém? Então nós vamos orar. Feche os teus olhos. Amém. E nós vamos orar. Tá bom. Pai, em nome de Jesus, sim, nós te agradecemos porque o Senhor falou conosco. Amém, hoje, Pai. O Senhor nos enriqueceu com conhecimento, estratégia e sabedoria. Te louvamos, Pai, porque a Tua palavra sempre nos auxilia. Obrigado pela nossa família. Amém, Pai. Obrigado pelo nosso casamento. Obrigado pela parentela. Amém. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa Amém, vida. Senhor, tudo que o Senhor faz na vida de cada família que está nos ouvindo. Nós só te agradecemos, Pai, porque cada pessoa que está ouvindo, cada família que está sendo alcançada, são famílias Amém. Abençoadas. Amém, são Senhor. famílias que são verdadeiros Verdade, jardins do Pai, Éden, verdade, Pai, que Senhor. podem frutificar bons frutos, Eu Pai, creio. em nome de Jesus. Pai, traz coragem, quebrantamento e humildade sobre nós, Pai, para podermos encarar problemas, para podermos solucionar problemas de uma maneira tranquila, Senhor. de uma maneira suave, de uma maneira ungida, espiritual. Nos dá sabedoria, concede sabedoria para maridos, para esposas, para poder conversar, para poder se comunicar, e que a graça do Senhor esteja sobre a casa de cada um, em nome de Jesus. Amém, em Senhor. nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Deus abençoe. Semana que vem a gente volta. Até mais. Até. Foi bom ver cada rostinho. Amém.